todos os inventos da humanidade, será o computador a máquina mais perfeita do mundo? Diante dessa pergunta, muitas pessoas vão concordar, bem como várias discordam. Porém, a opinião que todos têm em comum é a certeza que o computador nos dias de hoje faz parte de praticamente tudo que nos rodeia, pois ele está presente nos diversos equipamentos que utilizamos, a exemplo dos celulares, automóveis modernos, televisores, aviões, notebooks, equipamentos hospitalares, entre muitos outros. Enfim, hoje o ser humano está dependendo dessa máquina para diversas funções e mobilidades. Nos dias de hoje o computador é o equipamento mais utilizado pela grande maioria de pessoas em todo o mundo. Hoje é utilizado para trabalho, estudos, pesquisas e até mesmo lazer. Neste vídeo veremos a história e a evolução dos computadores, pois tal equipamento faz parte da evolução da sociedade durante o século XX, e até os dias de hoje. Seu uso está cada dia mais intenso, pois, por ser um equipamento eletrônico que recebe, armazena e envia informações de uma forma precisa e eficaz, faz com que atividades que precisem de tais informações estão à disposição em qualquer momento, tanto nas residências, escolas, como os trabalhos cotidianos de empresas de um modo geral. A história do computador. O termo computador vem do verbo computar, que em outras palavras significa calcular. Com isso, podemos associar que a invenção do computador está ligada com a relação humana de poder fazer contas, que desde a Idade Antiga já havia necessidade de tal fato. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que o primeiro instrumento mecânico de computar foi o chamado ábaco, de origem chinesa, no século V a.C. Esse invento era uma espécie de calculadora, que conseguia fazer operações algébricas. Já no século XVII, o matemático escocês por nome John Napier criou um aparelho analógico que realizava a contagem, a régua de cálculo, sendo o primeiro instrumento que fazia cálculos logaritmos. Também conhecida como ossos de Napier, foi considerada como a mãe das calculadoras da era moderna. Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal inventou a primeira máquina calculadora mecânica automática. Foi denominada de Pascalina, mas também era conhecida por máquina de Pascal, calculadora de Pascal, ou ainda, máquina aritmética. Por muitas décadas, esse invento foi aperfeiçoado, até chegar no conceito nos dias de hoje. No ano de 1671, o filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz inventou a primeira calculadora capaz de fazer as 4 operações aritméticas por meios mecânicos. Conhecida como a máquina de Leibniz, ou também roda de Leibniz, esse equipamento desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno. A primeira máquina programável da história foi criada em 1801, pelo matemático francês Joseph-Marie Jacquard. Conhecido como tear automático, era capaz de controlar a confecção dos tecidos e seus desenhos, através da entrada de dados por meio de cartões perfurados. Em 1822, na Inglaterra, o professor de matemática Charles Babbage inventou uma máquina chamada de máquina diferencial, que por sua vez, desenvolvia cálculos com polinômios. Porém, essa máquina tão avançada não entrou em produção. Mas, em 1837, ele desenvolveu outra máquina denominada de máquina analítica, também conhecido como engenho analítico. Essa por sua vez tinha um design para computador mecânico e podia fazer cálculos em diferentes propriedades, funções trigonométricas e logarítmicas de uma forma simples. Por isso que ele foi chamado de o pai do computador. Outro nome muito importante para a informática foi o matemático irlandês George Boole. Ele foi um dos idealizadores da lógica na matemática ao criar um sistema de cálculo denominado álgebra booleana. Neste sistema, as proposições são reduzidas a símbolos que podem ser operados matematicamente, que por sua vez, um século depois, foi usada na computação e nos microprocessadores, onde o funcionamento é baseado na lógica binária booleana, sendo uma ferramenta fundamental no projeto e estudo de circuitos eletrônicos e arquitetura de computadores. A máquina de tabular. Após todos esses inventos vistos até agora, essa máquina criada pelo americano Herman Hollerith foi um avanço marcante dos computadores. Era capaz de processar dados baseada na separação de cartões perfurados. Conhecida como a máquina de Hollerith,
foi utilizada em 1890 para auxiliar no censo deste ano, reduzindo assim o tempo de processamento de dados, que antes levava 7 anos para se contabilizar, passando a 2 anos e meio. Foi também a primeira máquina a usar a eletricidade na separação, contagem e tabulação dos cartões. A empresa fundada por Hermann Hollerith fez várias fusões com outras empresas, e em 1916, passou a se chamar International Business Machines, como é conhecida hoje a mundialmente famosa IBM. Os primeiros computadores eletromecânicos. Em 1936, o engenheiro alemão Konrad Zuse construiu o primeiro computador eletromecânico. Este, por sua vez, foi desenvolvido a partir de relés que executavam cálculos e dados lidos por fitas perfuradas. Foi denominado de Z1. Após a conclusão dessa máquina, Konrad Zuse tentou vendê-la ao governo alemão, porém, a oferta foi recusada, pois os governantes não viram qualquer proveito para que esse equipamento auxiliasse no apoio ao esforço de guerra. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, a Marinha Americana, em parceria com a Universidade de Harvard, desenvolveram um computador chamado de Harvard Mark I. Foi projetado pelo professor Howard Aiken, onde ele usou como base o calculador analítico de Charles Babbage. Este computador ocupava uma área de aproximadamente 120 metros quadrados, e conseguia multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos. Nascia assim o computador dos tempos atuais. Ao mesmo tempo, o exército americano, em secreto, desenvolvia também um projeto simultâneo, chefiado pelos engenheiros John Presper Eckert e John Motley. Foi o primeiro computador a válvulas, denominado de Electronic Numeric Integrator and Calculator, ou então ENIAC. Este, por sua vez, era capaz de realizar 500 multiplicações por segundo, e projetava cálculos de trajetórias balísticas. Para o seu desenvolvimento, foi investido cerca de 6 milhões de dólares e seu funcionamento dependia de uma série de fatores, como 200 mil watts de energia. Este invento foi mantido em segredo pelo governo dos Estados Unidos até o final da guerra, que a partir de então, foi anunciado para todo o mundo. A evolução dos computadores. Os computadores passaram por diversos aprimoramentos e aperfeiçoamentos desde de sua criação. Os dispositivos que antes eram analógicos, passaram para digitais, os quais usamos nos dias de hoje. Com isso, foram avançando e acompanhando a evolução das áreas da matemática, física, engenharia e da eletrônica. E para definir tais avanços, a evolução dos computadores está dividida em várias gerações, que é o que veremos a seguir. Primeira geração, de 1940 a 1956. Nesta geração, os computadores funcionavam por circuitos com tecnologia de válvulas eletrônicas. Eram máquinas imensas e possuíam usos restritos. Os materiais de seus equipamentos esquentavam bastante, com isso, consumiam muita energia, em torno de 200 kW e possuía 19 mil válvulas. Daí toda a máquina também esquentava e sofria com paralisações constantes. Eram muito caros e limitados a resolver uma única tarefa de cada vez. Os dois computadores mais expressivos dessa época foram o ENIAC, que já vimos neste conteúdo, e o UNIVAC, que foi o primeiro computador comercial. Segunda geração, de 1956 a 1963. Já para essa geração, os computadores tiveram seu primeiro avanço, que foi a substituição das válvulas por transistores, tornando-os mais rápidos, porém, seus tamanhos ainda eram de grandes dimensões. Por suas máquinas serem acionadas por transistor, os computadores passaram a armazenar instruções em suas memórias, onde o tambor magnético foi substituído por uma tecnologia de núcleo magnético. Nesta época, os computadores passaram a se espalhar para o uso comercial e também para a indústria de energia atômica. Importante salientar que no ano de 1958, os engenheiros Jack Kilby e Robert Noyce revelaram o invento do circuito integrado, também conhecido como chip de computador. Entre os computadores mais marcantes desta geração está o da fabricante IBM, modelo 1401, lançado por volta do ano de 1959, e eram usados como controlador periférico. Terceira geração, de 1963 a 1971. Os computadores dessa geração passaram a funcionar por circuitos integrados, onde os transistores foram miniaturizados e colocados em chips de silício.
Com isso, a velocidade de processamento elevou bastante, trazendo uma eficiência melhor para as máquinas. Como também, reduziu bastante as dimensões, bem como os formatos dos computadores. Foi nesta época também, que os computadores passaram a ser disponibilizados para uso pessoal, e também, os usuários passaram a usar teclados e monitores. Como visto anteriormente, o circuito integrado, ou chip de silício, criado pelos engenheiros Kilby Noyce, é constituído por um empacotamento de vários transistores, formando uma rede capaz de controlar o comportamento da corrente elétrica, usando a lógica. Como destaque dessa geração, foi o computador da marca Control Ata Corporation, de modelo CDC 6600, lançado em 1964, e considerado o primeiro supercomputador, sendo o mais veloz do mundo, superado 5 anos mais tarde pelo seu sucessor, o CDC 7600. Quarta geração, de 1971 até os dias atuais. Esta geração foi marcada pelo desenvolvimento da tecnologia da informação através dos microprocessadores, onde inúmeros circuitos integrados incorporados a um único chip. Com isso, os computadores diminuíram de tamanho, aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento de dados, e também, gastam menos energia. Em 1971, a fabricante Intel lançou o chip de modelo 4004. Este, por sua vez, posicionava todos os componentes do computador em um único chip. Os equipamentos tiveram a potência aumentada, fazendo com que mais de uma máquina pudessem estar conectadas, gerando assim as redes de computadores. Com isso, tais redes refletiram no desenvolvimento da internet. Outros considerados avanços desta geração foi a interface gráfica do usuário, a exemplo da criação do mouse, bem como as invenções de muitos outros dispositivos portáteis, que sempre surgem até os dias de hoje. Vale salientar também nesta geração, precisamente a partir dos anos 90, onde houve uma grande evolução e expansão dos computadores pessoais, como também o surgimento de várias marcas, inúmeros modelos e muitos softwares integrados. E a partir do ano 2000, começaram a surgir os computadores de mão, a exemplo dos smartphones, laptops, iPod, iPad e tablets, que incluem conexão móvel com navegação na web. Depois do ano de 2010, alguns pesquisadores falaram que a quinta geração já estaria em andamento e desenvolvimento, baseada em inteligência artificial, onde é caracterizada pelo desenvolvimento de dispositivos que respondem às línguas naturais. A história do computador no Brasil. No Brasil, a relação com o computador se iniciou por volta do ano de 1958, através da importação de tecnologia, vinda principalmente dos Estados Unidos da América. Neste período, os processamentos de dados eram realizados basicamente nos grandes computadores da época, instalados em universidades, empresas e também nos órgãos governamentais. Com o passar dos anos, por meio das entidades como a Universidade de São Paulo, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a Universidade Estadual de Campinas e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, começaram a desenvolver tecnologias nacionais para a construção dos computadores nacionais. E no ano de 1961, o curso de Engenharia Eletrônica do ITA, construíram o primeiro computador brasileiro, ao qual foi denominado de Zezinho. Ao finalizar a década de 60, a Marinha do Brasil começou um movimento para sua modernização e precisava de computadores brasileiros para tal fato. Com isso, a Unicamp criou um projeto que o intitulou de Cisne Branco. Mas, foi no ano de 1972, que a Escola Politécnica da USP lançou um computador o qual chamou de Patinho Feio. Este tinha uma memória de 4 kilobytes, composto de 45 placas de circuito impresso e foi um marco histórico para a tecnologia de computadores no Brasil. Já no ano de 1974, no Rio de Janeiro, surge a primeira empresa a fabricar computadores no Brasil, denominada de Cobra, que significa Computadores e Sistemas Brasileiros, lançou seu primeiro computador, o Cobra 700. Este tinha a tecnologia do Argus 700 da Ferrante, e tinha como finalidade o controle de sistemas. No ano de 1979, a empresa Cobra adquiriu da fabricante americana Sicor os direitos da tecnologia Sicor 440. E com isso, neste mesmo ano, lançou o computador Cobra 400. A finalidade deste era atender às necessidades bancárias para lidar com entrada e saída de dados.
Um marco importante da empresa Cobra foi no ano de 1980, onde ela lançou o computador Cobra 530. Foi o primeiro computador totalmente projetado, desenvolvido e construído em todas as etapas no Brasil. A partir daí, veio as diversas evoluções desta linha, como o Cobra 520, o Cobra 540 e o Cobra 580. No começo do ano de 1990, o então presidente da República do Brasil, Fernando Collor, promoveu a abertura de mercado. A partir daí o brasileiro passou a contar com produtos mais modernos e tecnológicos, tendo acesso a produtos de última geração, seja em qualquer esfera industrial. Com isso, vários fabricantes de computador trouxeram para o mercado nacional diversificados modelos, como também muitas novidades em acessórios, hardwares e softwares. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário. Neste conteúdo, vimos que a história do computador é muito diversificada, com uma imensidão de detalhes, muitas personalidades e com evoluções tecnológicas que transcenderam os tempos, as situações culturais, filosóficas, materiais e financeiras de cada geração. Essa máquina tão complexa, e ao mesmo tempo tão eficaz, que auxilia o ser humano nas diversas áreas do cotidiano, trazendo benefícios que contribuem muito com o bem-estar da sociedade. Praticamente é um equipamento que está agregado em quase todas as demais máquinas usadas nos mais diversificados trabalhos, seja residencial, comercial e industrial. E para finalizar esse conteúdo, temos muito que esperar por novidades cada vez mais tecnológicas num futuro promissor, onde a inteligência artificial e a robótica irão substituir os trabalhos humanos cada vez mais. Esperamos mais uma vez que tenham gostado desse conteúdo, pois fazemos com muito prazer e dedicação a todos que acompanham o canal. Desde já agradecemos pela audiência. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.